Graças a Deus, meus irmãos, mais uma oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero ler juntamente com vocês, meus queridos irmãos, livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15 ao versículo 17, que nos diz: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, Senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos, e o moço viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogos em redor de Eliseu. Diante desses versículos aqui, meus queridos, nós temos conhecimento que o rei da Síria, ele estava armando ciladas para quê? Para a nação de Israel. E quando o rei da Síria intentava fazer aquela cilada, Eliseu tinha a revelação de Deus e avisava o rei de Israel para que não passasse por aquele lugar. E isso aconteceu por várias vezes. E ali nós entendemos que o rei da Síria ele começou a ficar irritado, achando que tinha o quê? Algum traidor no meio do seu povo. Foi até que um dos seus moços disse: Não, ó rei, é o profeta Eliseu. Tudo que você diz aqui na sua câmara, dentro do seu quarto, para ele é revelado, e ele avisa o rei de Israel, e o rei de Israel livra da cilada que você arma. E ali o que acontece? O rei da Síria manda buscar Eliseu, para que prendesse Eliseu, para que Eliseu não profetizasse mais para o rei de Israel, não mostrasse as ciladas para o rei de Israel e ele pudesse vencer a guerra. E nós vemos aqui, meus amados, que Eliseu tinha um servo. E quando o seu servo levanta de manhã, o que acontece? Ele olha aqui no versículo 15, que nos diz: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, e então o seu servo lhe disse: Ai, Senhor meu, que faremos? Nós vemos aqui, meus amados, eu quero trazer para vocês nesse dia dois tipos de visões: a visão terrena e a visão celestial. O moço de Eliseu, ele tinha o que? A visão terrena. Ele somente via o que os seus olhos estavam te mostrando. Ele tinha uma visão terrena. É exemplo de pessoas que estão na igreja, que estão do lado de homens de Deus, que estão vendo pessoas serem cheios da graça, cheios da unção, cheios da virtude de Deus, mas permanece com a visão terrena, com a posição terrena. É o que estava acontecendo com esse moço. Eliseu, ao contrário, meus queridos, ele tinha o quê? A visão celestial. Se nós olharmos aqui para o versículo 16, Eliseu, com a convicção, ele disse para o moço: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como adquirir, meus queridos, uma visão celestial? Depois de estar servindo a Deus por quase 40 anos já, por misericórdias, eu pude presenciar muito o trabalhar de Deus, em muitas áreas, em muitos momentos, em muitas formas, em muitas maravilhas, em muitos milagres, em muitos prodígios. O homem, ele adquire a visão celestial quando ele tem uma vida de consagração. Consagração é nós estarmos separados do mundo. Uma vida de oração,
oração, ao nós termos conhecimento com o nosso Deus, ser amigos de nosso Deus e ter uma vida de leitura da palavra de Deus, dedicação na casa do Senhor e disposição em estar fazendo a obra de Deus. À medida, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós dedicamos, quanto mais nós consagramos, quanto mais nós oramos, mais Deus mostra coisas celestiais e revela para aqueles que assim chegam na tua presença. Assim estava, meus queridos amados, acontecendo com quem? Com Eliseu, que tinha visão celestial. Nós olhando aqui, irmãos, que quando o homem tem a visão celestial, ele é capacitado para o serviço que Deus tem para realizar através da sua pessoa. É o que aconteceu com Eliseu. Quando o rei da Síria, ele intentava as suas ciladas, Eliseu, ele avisava o rei de Israel, e o rei de Israel não passava por onde estava armado as ciladas que o rei da Síria fazia. Nós, queridos, nós somos até reconhecidos até pelos que nos cercam. Por quê? Porque ali, quando o rei da Síria indagou se tivesse algum traidor, tinha no meio dele pessoas que conheciam Eliseu e revelaram para o rei que havia o profeta Eliseu. Nós devemos, meu querido, quando nós propomos em fazer a obra de Deus, nós devemos estar dispostos a enfrentar luta. Teremos quem irá nos perseguir. Sempre teremos pessoas nos perseguindo. Porque o inimigo da nossa vida, ele tem ciúme daquele que trabalha na sua obra, daquele que dedica, daquele que busca. Assim como contaram para o rei da Síria que tinha Eliseu, o inimigo sabe de nossas vidas. Se nós olharmos ali, meus queridos, para Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós estamos rodeados, meus queridos, por nuvem de testemunhas. Na terra, nós temos nossos irmãos cristãos e temos o mundo que está olhando para a nossa vida. Na região celestial, nós temos as hostes espirituais do mal e temos anjos de Deus, os seres celestes, que trabalha em prol daqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna. Aleluia! Então você é rodeado por uma tão grande nuvem de testemunho. Os inimigos, meus queridos, cercaram a cidade, mas Deus cercou o monte. O que está conosco, meus amados, é muito mais poderoso. Por quê? Quando o inimigo cercou a cidade, estava ao redor de Eliseu estava carruagens, carro de fogo, exército, aleluia. O Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Glórias a Deus. Versículo 16 nos diz: e ele disse, Eliseu dizendo para o moço: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem um exército de anjos que trabalha a teu favor. Glórias a Deus. Nós devemos, meus queridos, ter a visão celestial e orar quando tudo parece perdido. Foi o que aconteceu ali no versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Então, a oração, meus queridos, é a chave da bênção, é a chave da vitória. Quando Eliseu orou e pediu para Deus abrir os olhos do moço, o moço pôde contemplar
o exército de Deus trabalhando a favor dos dois que estavam ali naquela situação de perigo. E foi interessante, meus queridos, que Eliseu agora ora novamente, pede para Deus, olha, fere o povo de cegueira. E aquele povo lá foi ferido de cegueira. Eliseu conduziu o povo para o meio da cidade de Israel. Quando o rei de Israel viu que o povo estava ali, o rei de Israel quis o quê? Matar o povo da Síria, o exército da Síria. Eliseu disse, não, vamos tratar deles, vamos dar água, dar pão e despedir. E mediante essa atitude de Eliseu, nunca mais a tropa do rei da Síria voltou a atacar Israel. Porque nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta, meu querido, é espiritual. E no espiritual, Deus é na nossa vida. Amém? E também no material. Glórias a Deus. Nós não devemos temer, meus amados, aqueles que estão tentando nos prejudicar. Se você propõe fazer a obra de Deus, não tema. Isaías 41:10 nos diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, glórias a Deus. É o que eu disse lá em Efésios, capítulo 6 e 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Visão terrestre, visão celeste. Aleluia! Deus nos concede visão celeste. Glórias a Deus. Tenha essa visão celeste e seja um obreiro de valor, um cristão de valor. Seja vencedor na presença de Deus. Enquanto tem milhões e milhões tendo visão terrestre, busque a Deus uma visão celestial. Aleluia! Eu já contemplo pelos olhos da fé o novo céu e a nova terra que me aguarda. E logo eu estarei lá juntamente com vocês. Amém? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que siga meu canal no YouTube, Bíblia com Valente. Se inscreve, compartilha essa mensagem para que muitas pessoas venham receber a palavra e também ter o entendimento que podemos ter uma visão celeste. Amém? Deixe também seu comentário, é muito importante para mim. Deixe seu joinha, acione o sininho de notificação e Deus estará te abençoando de uma maneira poderosa. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus. Quem se despede de você é teu irmão em Cristo, Silvio Valente. Amém.